A aristocracia, por vezes, em Atenas, antes de chegar no que a gente chama de democracia, ela foi governada pelos tais dos tiranos, que seriam ditadores, né? Trocando em miúdos, mas que se diziam representantes dessas classes populares, que não seriam como os aristocratas, embora não fosse um regime democrático. Até que chegou um legislador chamado Clístenes, que dentro de Atenas, ele pega os demos, que eram as divisões da cidade, como se a gente fosse falar em bairros. E ele organiza esses demos em 10 tribos. Então uma tribo era formada por vários demos e cada tribo tinha direito a 50 representantes, que formavam um conselho de 500, que dentro de uma lógica de representação passaram a governar a cidade. Então o demos, aquela divisão inicial da cidade de Atenas, e cracia, poder. Então o poder dos demos. Essa é a origem da palavra democracia e esse é o invento dessa forma de governo. O primeiro momento em que isso aparece, então, por isso que a gente fala que a Grécia Antiga é o berço da democracia. Isso durou para sempre? Não, né? Depois a gente observa Atenas se envolvendo numa batalha, primeiramente contra o Império Persa, a qual eles ganham, né? Era uma grande zebra na época do mundo antigo, essa vitória, eles ganham. Mas depois, numa batalha contra outras cidades-estados da Grécia, né? Contra Esparta e tudo mais. Ali a Grécia se enfraquece muito e depois ela é dominada por um império, o Império de Alexandre o Grande, e esse governo democrático cai por terra, né? Depois o Império Romano domina a Grécia Antiga. E de novo você não observa ali esse governo democrático. Então foi uma experiência democrática muito pontual e inicial que a gente teve. Então já que a gente está nessa caminhada histórica, falei do Império Romano. O Império Romano tem os seus 1000 anos de existência. A hora que ele acaba, a gente sabe que a gente entra na chamada Idade Média. Tá? Idade Média tinha um governo ali dos senhores feudais, muito descentralizado. Tá? E depois a gente vê o surgimento ali das monarquias nacionais. As monarquias nacionais, então, elas vão surgir do final da Idade Média, início da Idade Moderna, e elas marcam aquilo que a gente chama do absolutismo. Quando esses monarcas ganham poder, os feudos e os senhores feudais perdem poder, e esses monarcas, então, começam a ter um poder extremamente grande e, digamos assim, desmedido. Né? É um momento da história que a gente chama de absolutismo. Você veja, desde aquela experiência da Grécia Antiga, passando por Alexandre, passando pelo Império Romano, passando pela Idade Média, nós não tivemos o ressurgimento da democracia. Passando pelo absolutismo, nós não tivemos o ressurgimento da democracia. É quando filósofos lá da Europa, muito centrados na França, também na Inglaterra, os chamados filósofos iluministas, começam a questionar o absolutismo, esse poder absoluto dos reis. E são esses filósofos que vão resgatar a ideia de democracia lá durante a Idade Moderna. São essas ideias que vão inspirar revoluções que vão botar fim ao absolutismo, como a Revolução Francesa, que também vai derrubar ali o rei absolutista naquele momento. Né? Essas ideias iluministas de democracia, liberdade, o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade, né? Mas tudo inspirado nas ideias iluministas. Também vão chegar na América. Né? A gente vê a independência dos Estados Unidos, inspirada por ideais iluministas. A gente vê inclusive no Brasil a nossa Inconfidência Mineira questionando o absolutismo do rei de Portugal, inspirado nessas obras iluministas que no Brasil, governado por um monarca absolutista, eram proibidas. Então os próprios estudos que os inconfidentes fizeram dos iluministas, eles faziam escondidos, porque a coroa não permitia que essas ideias chegassem ao Brasil. É ali que ressurgem os ideais da democracia e que são implantados nesses países não sem muita revolução, não sem muitas conquistas. Quer dizer, a democracia ela é uma experiência que ela não é tão comum na história humana, na verdade ela é uma exceção, se a gente observar em termos históricos da civilização. E quando ela é implantada com muita dificuldade. Por quê? Porque se mexe com interesses de poderosos que dominam de forma muito mais autoritária aquela sociedade, aquela civilização.